Bom dia, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom, diante de tudo que já foi dito, diante daquilo que o Senhor tem nos falado, Deus tem nos apresentado do final do ano para cá, para início deste mês, do final do mês de dezembro para início deste mês, alguns princípios que nós temos que começar a ter a compreensão. E não só isso, a começar a entender quem realmente nós somos, ou o que o Senhor ele tem proposto para nós. Porque muitas vezes nós falamos e queremos, mas o Senhor tem nos ensinado que o esperar é simplesmente ter atitudes conforme o Senhor ele nos manda. É interessante, né? O esperar não é ficar parado. O esperar é continuar fazendo aquilo que o Senhor ele ordenou. Como já foi dito, não só na palavra inicial, mas também nos testemunhos. Vocês observaram algo? O Senhor ele tem ministrado sobre as nossas vidas, sobre lançar toda a nossa confiança nele. Mas para cada um tem um tempo certo e um momento certo da colheita, porque ele nos ensina sobre tempo. E é isso que o Senhor quer nos falar. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 16. Hoje na mensagem pela manhã o Senhor falou isso comigo e Ele ministrou exatamente esta palavra hoje, mas Ele falou algo muito grandioso, que começou a mexer dentro de mim e começou a lembrar de algumas coisas que Ele já tem nos falado. Êxodo, capítulo 16, nós vamos ler somente o versículo 4. Todos abriram? Vou esperar todos abrirem, amém? Já. Todos abriram? Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Amém? Podemos assentar. Aleluia. Como já nós temos aprendido, o que é meditar na palavra? O meditar na palavra é entrar ou mergulhar naquelas entrelinhas daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Então, melhor dizendo, falar daquilo que nós acreditamos não é praticar aquilo que o Senhor nos ordena. São duas coisas totalmente distintas. E tem algo que está acontecendo antes de nós entrarmos nessa palavra, ou entrarmos nesses detalhes, nesses princípios que o Senhor quer nos passar. Tem algo que está sendo lançado, principalmente nas igrejas, na nossa nação e nas nações, que tem marcado este tempo que nós estamos vivendo. E isso está descrito, eu peço que os irmãos abram, na carta aos Efésios. Abra lá por favor, na carta aos Efésios, no capítulo 4. E o Senhor tem nos mostrado que tudo faz parte daquilo que Ele está querendo revelar a nós. Olha que tremendo aqui. Deus, através do louvor, Ele transformou as nossas vidas e automaticamente transformou o ambiente, através da nossa adoração hoje. E não só fez isso, Ele entrou com cura, Ele entrou com libertação, Ele arrancou este jugo e arrancou este peso que estava sobre as nossas vidas. Mas para que haja um entendimento de que não seja somente uma vez, ou somente seja naquele período ou naquele momento, olha o que diz a carta aos Efésios capítulo 4, nós vamos ler do versículo 20
ao versículo 24. Peço que todos abram, porque todos nós, isso é importante todos nós lermos, porque muitas vezes a gente quer apressar, né, a leitura, e a gente esquece que o importante é ler, porque não é somente ouvir. Você ouvir e ler, você consegue ter um entendimento maior. Então diz assim: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Podeis assentar. O que nós estamos enfrentando neste tempo para nós podermos entrar ali em Êxodo no capítulo 16, versículo 4? Nós estamos enfrentando aquilo que nós acabamos de ler no versículo 22. Concupiscência do engano. O que é, ou do que se trata a concupiscência do engano? Ou o que se refere a esta concupiscência? Para nós entendermos, a gente precisa saber o que é concupiscência e o que é engano. Concupiscência: desejo imoderado de satisfazer a sensualidade, forte apetite sensual, desejo intenso de bens materiais e terrenos. Engano: fazer acreditar ou acreditar que algo é falso, errado, induzir em erro, esconder a verdade de alguém ou de si mesmo, burlar, lograr, mentir, causar ou ter impressão sensorial, percepção, julgamento, avaliação que não corresponde à realidade, iludir-se. Olha que interessante, o que está acontecendo neste tempo? Concupiscência do engano. As pessoas falam, as pessoas dizem, as pessoas até comentam que está escrito na palavra, mas não querem viver, porque não satisfaz o desejo delas, não corresponde àquilo que elas querem viver. Quando minha mãe ela veio aqui dar o testemunho, ela falou daquilo que ela está passando na casa dela. Mas olha que interessante, quando eu nasci, eu só conhecia minha mãe fumando. E depois que ela se converteu, depois de alguns anos, tá? No imediato, ela assumiu um posicionamento e falou para o Senhor: eu não quero mais fumar. Já fazem anos que ela não fuma. Por que isso? Porque nós temos que entender que a concupiscência do engano fala: não, está tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, mas a convicção do Evangelho fala: basta, não aceito mais isso na minha vida, ponto final. Quando o Senhor ele ministra isso para nós, aí nós começamos a entender, existem coisas que estão aqui ao nosso redor, e digo mundo, que estão nos induzindo a ser aquilo que eles querem, não aquilo que Deus quer. E é muito fácil, por quê? Porque é fácil chegar num lugar onde as pessoas já vão ter respostas prontas para aquilo que você está passando, você está vivendo, e não deixar você ter experiências. O que nos dá a certeza de um crescimento são as experiências, ou seja, reconhecer que o velho se foi para que o novo assuma a condição. Não é aquele negócio de estou indo para a igreja para receber isso, eu já recebi Cristo e eu estou indo para os cultos para agradecer, cultuar e me fortalecer, porque Ele já está, Ele habita. E a concupiscência do engano, ele nos leva muitas vezes ao que? Nos leva à mentira, nos leva à ira, à cólera, nos leva às condições de falar demais daquilo que a gente acha que nós estamos certos. E quando nós olhamos na palavra, nós vemos que não tem o porquê nós falarmos o que nós estamos falando.
se nossa atitude é ficar de boca fechada, orar e assumir a condição de autoridade que nós temos em Jesus. Temos que desabafar diante de Deus? Sim. Temos que nos rasgar na presença dEle, como nós fizemos hoje. Para quê? Para que tudo isso seja reconhecido e apresentado diante dEle, mas não para as pessoas, não para as condições, não para outros. Sabe por quê? Porque os outros não têm a mesma fé que você. E uma palavra sua pode derrubar as pessoas. Uma palavra sua pode destruir o plano de Deus na sua vida. Porque as pessoas não sonham como você. E aonde que a gente vê essa verdade? Agora vamos lá em Êxodo capítulo 16, versículo 4. O que nós acabamos de ler? Nós acabamos de ler que Deus falou que ia descer pão do céu. O que é este pão do céu? Pão do céu era o maná. O que era o maná? O maná era o alimento que Deus estava dando para um povo que tinha acabado de passar por mais de 400 anos cativos, escravos, e eles estavam agora tendo a condição de ser livres, mas não tinha como eles plantarem. Eles tinham as coisas que tinham que ser feitas, e eles tinham que comer, eles tinham que se manter. E Deus chegou e falou assim: eu vou dar o alimento que vocês necessitam. Daí a gente fala assim: nossa, Deus fez uma coisa sobrenatural, né? Sim, foi sobrenatural. Porque, vamos pensar aqui, quando o Senhor ele estabeleceu essa palavra, o povo tinha acabado de sair de uma vida de escravidão. Quando nós éramos regidos pelo velho homem, era neste lugar que nós estávamos. Quando nós reconhecemos Jesus e confessamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos tira deste lugar. E qual o primeiro lugar que Ele nos coloca? Ele vai nos colocar exatamente em um deserto. Por que um deserto? Porque é o lugar onde Ele vai te mostrar que não tem nada construído, não pode ter nada que pode te ligar novamente à velha conduta. Ele vai te levar a um lugar onde você não pode imaginar que a sua sustentação é através da força do seu braço. Ele vai te levar a um lugar onde você tem que lançar totalmente a sua fé nele. Foi o que acabou acontecendo. Então, um primeiro princípio que Deus nos ensina, quando o Senhor ele começa a revelar ou a fazer com que o maná seja entregue todas as manhãs para aquele povo, e nós estamos falando de milhares de pessoas, qual é? É ter fé e colher o necessário. E diante de alguns testemunhos aqui eu achei maravilhoso, sabe por quê? Porque amanheceu. E você, outrora, se você tivesse acabado de vir, exemplo, Silvana falou de uma festa dos afazeres que ela teve. Nós também tivemos a festa e afazeres. Mas quando nós estávamos numa escolha de escravidão, o velho homem, que horas nós iríamos levantar? Ia demorar, né? Ainda mais se soubesse que seria de repente alguma coisa para Deus. Piorou. Não, Deus entende, não é isso? Deus sabe. Então, mas a condição do novo não nos dá o direito de pegar, assumir a condição velha de novo. Por quê? Porque Ele chega e fala para nós o seguinte: independente daquilo que você está vivendo, independente daquilo que você está passando, independente das coisas que você fez, eu quero te mostrar que a cada dia você tem que colher o necessário para você poder passar. Ou seja, você tem que lançar a sua fé neste sobrenatural e
começar a cada manhã colher, ou seja, pegar, como a gente fala, entrega as nossas primícias para poder receber de Deus estas primícias para nós nos mantermos fortalecidos, porque o escravo ele não tem essa condição. O escravo está preso nessa terra, o escravo ele está preso na condição, o escravo está preso naquilo que ele fez, o escravo está preso na condição que um dia foi ofertado para ele. Mas aquele que é livre, ele entende: no meu descanso não é aqui nessa terra, o meu descanso é quando o Senhor vier, ou quando os meus dias forem contados aqui. Então eu tenho que fazer para quem? Eu tenho que fazer para Ele, não por obrigação, não por falar, ai, se eu não for, não, é assim, é voluntário, é algo que a gente entrega, é algo que a gente pega e oferece a Deus, de uma maneira que nós não vamos depois falar, eu estava com sono, eu estava cansado. Não, é aquela maneira de falar assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor renovou o meu cansaço, o Senhor me curou, o Senhor me restaurou, o Senhor me renovou. Independente da situação que eu estava, eu recebi e vou transbordar na vida daqueles que estão ao meu lado. Quando este povo ele estava ali no deserto, este primeiro princípio, o Senhor fez com que eles entendessem o que era depender de Deus e não mais do homem. E o que o Senhor começa a nos ensinar é exatamente isso. Um primeiro princípio é: aonde nós temos colocado a nossa fé determina aonde nós queremos colher. E se nós colocarmos a nossa fé no Senhor, nós vamos colher o necessário para nós passarmos o dia e do modo que o Senhor quer. Um segundo princípio que Ele nos ensina através do maná é obedecer e fazer somente aquilo que foi dito e determinado. Muitas vezes nós queremos inventar situações, nós criamos situações para não estar, e ainda depois nós falamos: Deus sabe de todas as coisas. Então Deus sabe, o diabo sabe, por isso que ele coloca a preguiça, por isso que ele coloca a falta de fé, por isso que ele coloca a justificativa. Você pode perceber, se você acabar de vir de uma festa, possa ser o horário que for, e no outro dia que tiver que trabalhar, o que você faz no outro dia? Você acorda e vai. Mas se for para ir orar ou na casa de Deus, sempre tem uma desculpa. Por quê? Porque, olha o segundo princípio: obedecer e fazer somente aquilo que foi dito. Porque na verdade o escravo, ele está preso numa conduta aonde sempre leva ele a fazer o quê? Aquilo que lhe foi ensinado. Mas o livre, ele quebra paradigmas. O livre, ele quebra conceitos. Aquela pessoa que é livre, ele começa a entender que não funciona do jeito do mundo, não funciona da maneira que o homem quer, não funciona do modo que nós fomos ensinados. O modo de Deus é diferente. Por quê? O que aconteceu com aquele povo? A ordem foi dada. O que era? Vocês vão levantar cedo e vocês vão pegar o pão para o dia. Alguns quiseram dar uma de espertão, né? Espertalhão. Começaram a olhar e falar: não. Ou muitas vezes, como nós gostamos de falar, queria dar o jeitinho brasileiro, né? Não, peraí, vai ser só umzinho, ninguém vai sentir falta, nem Deus. Mas e se de repente falta? Ia lá e pegava um pouco a mais, comia o que era necessário, e depois no outro dia, a hora que ele ia lá todo afoito, né? Que não queria levantar cedo para ir lá colher, ia lá tudo cheio de bicho, estragado e fedendo.
que muitas vezes essa é a condição do escravo. O escravo, ele vive através disso. O escravo, ele vive através das condições desta terra. O escravo, ele vive não sobre a ordem que foi dada, mas simplesmente sobre o paradigma ou conceito que já estava estabelecido. O escravo, ele vive sobre um conceito aonde tudo tem que ser do jeito dele, mas o livre começou a entender que tudo tem que ser do jeito de Deus, que ainda que eles tenham que fazer, entenda, tudo aqui tem que ser feito, nada daqui não chega na mão. Desde o início, o que nós estamos falando? Ter fé e colher o necessário, ter fé e colher, ter fé e fazer, depois obedecer e fazer, obedecer e cumprir. Então tudo que o Senhor está nos ensinando é: nós temos que ter fé, nós temos que ouvir e obedecer, mas não ficar parados. Temos que romper, temos que caminhar, temos que andar, temos que fazer, temos que ter a direção clara de Deus. Não adianta nós chegarmos e falarmos assim: vou fazer, impulso. Da hora que você olha lá na frente, pisei na bola, né? Então, impulso. Mas quando há uma ordem estabelecida, quando o Senhor ele diz para fazer e você obedece, o que acontece? Os resultados aparecem diante da bênção de Deus. Não foi assim quando Jesus ele chegou lá, diante da multidão, viu ali 2 barquinhos ali, entrou, subiu em um deles e falou: faça só um pouquinho da margem. E ele pegou, começou a ensinar ali o povo. Depois ele virou pro dono ali do barco, para os donos ali, né? E falou: então, vá para águas profundas e lança a tua rede. Ele olhou: Senhor, fizemos isso a noite inteira e não pescamos nada, mas pela sua palavra nós vamos. Eles foram, pescaram, romperam-se as redes, chamaram ajuda. Por quê? Porque o milagre está na obediência, está em ouvir e fazer exatamente aquilo que o Senhor ordenou. Não adianta querer acrescentar ou diminuir, é o que o Senhor falou. Por quê? Porque a abundância e a frutificação vem dele. Não adianta nós queremos colocar o nosso conceito ou o nosso jeito. Não, mas se fizer assim, o que Deus mandou você fazer, faça. Não é do jeito ou na concepção daquilo que você era, mas do modo que Deus está te ensinando hoje. Quantas pessoas que foram grandes empresários se converteram e quiseram colocar o modo de administração de uma empresa nas coisas de Deus? O que aconteceu? Perde-se a presença, perde-se a essência. Mas quando Deus está nesse entendimento desta pessoa empreendedora e ela só faz aquilo que Deus manda, já está nela, e conforme ela vai obedecendo, o Senhor vai restaurando, vai renovando e vai fazendo tudo. Por quê? Porque o conceito anterior, sem a submissão de Deus, vai continuar no mesmo resultado. Mas quando nós assumimos os dons que Deus nos deu e colocamos diante da condição dele, Ele faz com que a bênção seja real. Muitos obedeceram e colheram, e estavam saciados no final do dia. Deus quer que pela manhã a gente colha tudo que Ele tem para nós, para que no final do dia nós fiquemos saciados pela sua presença. Esta presença que nós estamos sentindo aqui, esta presença que nos inunda e tem que nos inundar todos os dias. Estou passando luta, mas a presença do Senhor está, então eu tenho certeza da minha vitória, porque é esta presença que me garante, porque eu estou tendo fé, estou colhendo o necessário, estou obedecendo e fazendo somente aquilo que o Senhor me orientou. Por que o Senhor ele fala isso conosco? Para nos ensinar um terceiro princípio. Qual o princípio? O princípio de consagrar tudo
aprendendo a semeadura e o seu tempo. Como assim? O Senhor, Ele não só ensinou o povo a obedecer uma ordem específica, como Ele também ensinou a determinados períodos de tempo, principalmente de sexta para sábado, a pegar uma porção maior para o sábado, porque o sábado não teria, conforme a lei que Moisés ali tinha recebido de Deus. Então vão existir dias e tempos que Deus vai falar isso para você. Vamos colocar num palavreado mais próximo nosso, né? Ele vai falar assim: poupe, invista, faça. Porque vai chegar um tempo que você não vai poder colher, mas você já poupou, você já guardou, você já investiu, e aquilo vai trazer benefício para você diante desse tempo. O Senhor, Ele nos ensina tudo. Olha que sobrenatural. Ele nos ensina como nós conduzirmos todas as áreas da nossa vida. Ele nos ensina o que nós temos que fazer e como nós temos que fazer. Quer a abundância do Senhor? Obedeça. Mas como? Através desses princípios. Tenha fé. Colha o que é necessário. E diante disso, obedeça. Faça aquilo que Ele estabeleceu. E depois disso, consagre tudo. E aprenda o que o Senhor está te ensinando. Porque quando o Senhor Ele disse: olha, você vai fazer o seguinte. E agora vamos entrar numa conversa bem séria aqui entre nós, né? E você que também está nos assistindo. Quando Ele chegou, Ele falou assim, vamos pensar bem sobre isso, tá? Quando Ele chegou, Ele falou assim: pegue somente o necessário. O que era o necessário? Olha que sobrenatural. O necessário era o que iria fartar você. E a gente pensa ao contrário, né? O que a gente pensa no necessário? A gente olha o necessário e a gente fala o quê? A gente fala, só o basiquinho. Não, era o que fartava. O necessário era o que fartava, ou seja, não iriam sentir necessidade de mais nada. E quando nós temos este entendimento de pegar o necessário, ou seja, pegar o que vai te suprir em tudo, nós começamos a compreender que assim, entre nós e a nossa família, tem que ter uma conversa, tem que ter um diálogo, tem que ter um estudo de caso de cada um. Como assim? Por quê? Porque imagina, se eu pegar, eu me supro, ou as minhas necessidades suprem com determinada quantidade, mas a da minha esposa é uma outra, dos meus filhos são outras. Então, para que houvesse uma colheita real, que não gerasse nenhum tipo de dano ou problema, todos tinham que se conhecer, todos tinham que se comunicar, todos tinham que falar. Um teria que saber o que realmente o outro está passando. Olha aonde Deus está nos levando. E não era simplesmente o conhecer, era o saber quais eram as necessidades. E isso começou a se perder, não é? Isso começou a se perder no decorrer dos anos, porque nós deixamos de observar a palavra, nós deixamos de observar o que o Senhor Ele tem nos ensinado. Porque hoje, o que é mais fácil a gente dar ou oferecer? Eu quero aquilo. É necessário? Vai te fartar ou vai te levar no decorrer dos dias a uma doença? Só pensar, é simples, né? É só a gente pensar. Mas neste tempo, por que Ele nos ensinou a semeadura? Porque o que é a semeadura? Escolher a semente correta, plantar a semente correta, plantar em solo fértil.
cuidar, regar, muitas vezes observar, mas com um pequeno detalhe, né? Olha que tremendo. Todas as manhãs a gente tem que levantar e colher. Como assim? É loucura? Não! Porque se nós não soubermos a necessidade de cada um e o que fazer, como nós vamos fazer? Não diz na palavra que nós erramos porque nós não sabemos o que nós temos que pedir? E nós não recebemos por causa disso? Nós não sabemos porque nós queremos pedir para os nossos próprios deleites e não para que Deus supra a nossa necessidade, ou seja, nos farte para aquele dia. E no dia que for para poder Deus mandar a gente pegar, poupar e vai fazer uma projeção, nós vamos fazer, mas tudo é no tempo, no momento e na hora dele. Quando Ele nos dá este entendimento, nós entendemos que é o seguinte: primeiro, não se para a semeadura. Todas as manhãs tem que haver semeadura. Todas as manhãs a gente tem que lançar semente. Todas as manhãs, como o povo fazia todas as manhãs para poder colher. Todas as manhãs, hoje nós temos que semear. Nós temos que, receber o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós temos que começar a ter este nível de entendimento. Qual é o nosso propósito aqui na igreja? Ou melhor, igreja, e digo aqui igreja física. Qual é o nosso propósito aqui? Se nós não entendermos o nosso propósito aqui, a gente vai vir para assistir. E assistir, a gente vai até no cinema assistir alguma coisa, né? A gente passa num parque e vai assistir a outra coisa. A gente vai na frente, num anfiteatro, a gente vai assistir alguma peça ou algum tipo de apresentação. Deus não nos chamou para assistir, Deus nos chamou para participar. E aqui, quando Ele derramou o maná, Ele estava ensinando para o povo: ei, para de ter a mente travada como escravo. Não é para poder ouvir e fazer o que a pessoa está dizendo que você tem que fazer. É para ouvir e fazer aquilo que o Senhor te disse para fazer, sem estar preso às coisas que te impedem de crescer. Como assim, loucura? Não, o que o Senhor está falando, o escravo ele se resume a uma ordem que lhe foi dada e ele chega e simplesmente se satisfaz em cumprir o horário dele de trabalho, é só isso. Já o livre, ele tem um entendimento que pode ter algo muito maior, mas que este algo maior vai fazer ele ter um esforço maior, porque ele não vai simplesmente pegar um livro de regras e fazer aquilo. Ele vai ter que aprender, ele vai ter que colocar a mão na massa, ele vai ter que levantar cedo, ele vai ter que pedir estratégias para Deus para poder fazer. Ele vai clamar ao Senhor e vai falar: Pai, como eu resolvo isso? Porque até então, o escravo, ele não resolvia nada, ele só fazia. Mas o livre é diferente, por quê? Olha o que o Senhor ele disse: o livre ele tem que ter fé. Por quê? Porque quando ele tem fé, ele rompe, ou seja, andar por fé é dar o passo, esperar que o Senhor coloque o chão, é só isso. É loucura? É, mas isso é viver fé, é fazer com que o sobrenatural de Deus se manifeste, como Ele fez em nós. Você se via como você se vê hoje, antigamente? De jeito nenhum. Se fosse para a gente poder estar longe de crente, a gente estava, e bem longe. Deus chegou e falou assim: agora está na hora de você saber quem eu sou. Porque você disse, não disse? Então agora está na hora de você saber quem eu sou. Quando você servia a outros deuses, você servia com virilidade, com afinco, servia com dedicação. Você tinha ali toda a sua vocação naquilo, sua devoção era para aquilo. E para mim? Agora eu preciso te ensinar como que é isso. Porque o escravo, principalmente estes escravos, quando estavam no Egito, eles adoravam os deuses do Egito. Alguns clamavam por libertação, mas a grande maioria ela queria se manter naquele lugar onde ninguém iria mexer, porque é mais fácil, não é?
É muito melhor viver dessa maneira. Mas quando o Senhor ele nos deu a liberdade, e quando Moisés pegou este povo e levou a liberdade, eles tinham que desestruturar todo este conceito, mas eles teriam que se esforçar mais, porque eles eram livres. Eles teriam que aprender a batalhar, porque eles eram livres. Alguns que eram hábeis para a luta tiveram que aprender a luta. Outros que eram hábeis para a agricultura tiveram que ir aprendendo a agricultura. Mas espera aí, na agricultura no meio do deserto, então aprender para que no momento certo fosse colocado em prática. No decorrer do tempo, o Senhor foi ensinando para eles o que é semear. É não fazer com que o seu corpo, ou a condição que você estava vivendo, assumisse que você não precisa naquele dia daquilo. Mas todos os dias eles tinham que se levantar e colher o maná. Todos os dias eles tinham que se levantar e fazer. Era só para eles? Não. Era para a família, e alguns era para todas as pessoas que estavam debaixo deles. Ele ensinou o que era semeadura. Para quê? Para que se cumprisse a colheita. Aonde se cumpriu a colheita? Se eu não estou enganado, em Josué capítulo 5, versículo 12. Isso diz assim: e cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais o maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. O maná nos ensina, o maná nos proporciona viver princípios para que depois nós possamos ter grandes colheitas, mas sem parar com a semeadura. A semeadura, ela se faz necessária todos os dias. Essa semente tem que ser depositada para poder manter. Quais sementes? Todas. A gente pega, muitas vezes a gente olha e fala assim: ai, Deus vai me honrar na minha vida financeira. Ótimo. Daí Deus fala assim: tá bom, mas coloca a sua semente no altar. Daí você fala assim: precisa? Né? Mais ou menos assim, na semente. Como você quer a sua vida financeira se sua semente não é financeira? Agora, se sua semente ela é emocional, como não pedir para Deus te tratar, para você tratar outra pessoa? Muitas vezes você está com um negócio lá e a pessoa que está passando pelo que você está passando vem pedir conselho para você. Você fala assim: Jesus, agora que eu falo? Mano, tá calmo, vou dar uma marretada na cabeça, não falo o que o Senhor me ensinou, né? Por que semear? Muitas vezes nós semeamos só o nosso ouvido, para a pessoa descarregar todo aquele peso que ela estava sobre ela. E a gente semeia só o ouvido. O que nós estamos semeando? Nós estamos semeando a sensibilidade do momento. A semente, ela é algo precioso diante de Deus. Por isso que o Senhor nos ensinou aqui no maná, que a cada manhã tem algo novo para nós. E a cada manhã a gente se levanta para algo novo. E a cada manhã Deus entrega algo novo para nós. E a cada manhã, mesmo diante das situações que aqui quem veio testemunhar aqui falou, mesmo diante das situações que estão vivendo, eles se levantaram e falaram: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso estar aqui, eu preciso e eu quero cada dia mais estar na Sua presença. Semeou o seu tempo, semeou a sua adoração, semeou a sua entrega. Porque aqui pessoas foram curadas, saradas, transformadas. Por quê? Porque semearam, não ficaram presas, não justificaram. E quem justifica passa fome, não é o que está escrito?
Quem não ia colher no dia lá, faz o quê? Passava fome. Então quem faz e quem aplica o seu coração a fazer aquilo que o Senhor ordenou, sempre vai estar farto. Entenda isso. Sua necessidade é Deus te fartar naquele dia, em todas as áreas. Aqui ele está falando do pão, aqui ele está falando do alimento, aqui ele está falando da palavra, aqui ele está falando de Jesus, aqui ele está falando desse que não pode faltar em nenhum momento em nossas vidas, este que está conosco, mas ele nos propõe algo e fala: vocês querem viver tudo isso? Vocês querem viver estas colheitas? Se disponham, façam, tenham fé, continuem, semeiem, porque a colheita ela é certa. Não adianta, a colheita ela é certa. Quando Deus nos chama para essa responsabilidade, Ele fala o seguinte para nós: no meu tempo, todas as coisas, elas vão se alinhar para um único propósito, para glorificar o meu nome. Então, independente do caminho que nós estivermos, sempre o Senhor vai nos orientar para algo. Nós somos deste mundo, ou melhor, estamos neste mundo e não somos, porque Jesus ele disse que existe um reino sobrenatural, e neste reino sobrenatural nós temos que entender isso, que nós vivemos pelas regras sobrenaturais. Ainda que qualquer um possa falar, vocês não vão conseguir. Sabe que Deus ele fala: eu não vivo pela lei do homem, eu vivo pela palavra, eu vivo pela lei dos céus. Deus não obedece o seu tempo, Ele obedece o tempo dele para poder te abençoar. Ele não está nem um pouco preocupado com aquilo que você acha, Ele está preocupado com o quebrantamento do seu coração. E quando nós entendemos, e o Senhor nos leva ao discernimento dessa palavra, o Senhor nos mostra que nós temos que continuar tendo fé, colhendo o necessário, que este necessário você entenda sempre, ou a partir de hoje, a fartura para o seu dia, que você obedeça e faça somente aquilo que Ele te ordenou, que você consagre tudo, mas não pare de semear, saiba tudo o que tem que ser feito e não pare em momento nenhum, ainda que as situações ou os problemas digam não, não foi o Senhor quem disse. Continue, persevere, testemunhe dos atos de Deus e da maravilha de Deus, e faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pai, estamos nós aqui, Senhor, filhos teus, pedindo perdão a Ti, Senhor, pelos nossos pecados, pedindo perdão pelo pecado dos nossos irmãos, pedindo perdão pelo pecado dos nossos líderes, pedindo perdão pelo pecado, Senhor querido, de toda a liderança espiritual aqui, Senhor querido, do estado de São Paulo, do município de São Paulo e do Brasil, pedindo perdão também, Pai, pelas lideranças, ó Senhor, políticas, ó Senhor, que foram levantadas diante de Ti, porque nós sabemos e temos uma ordem que o Senhor nos deu, assim como o Senhor falou ali com o povo, Pai, para todas as manhãs colher o necessário, ou seja, aquilo que fartaria eles durante o dia. O Senhor também nos ordena neste tempo, a todas as manhãs, entregar, Pai, as nossas primícias e semear a Sua palavra
a oração e a prostração diante do seu altar, com fé, obediência, e cumprindo, Senhor, cada vez mais, ou todos os dias, o seu chamado. Que a sua palavra seja viva, que ela seja revelada, Pai, no íntimo do nosso coração, que possamos ouvir atentamente, Senhor, a sua voz, sem nenhum ruído. Que o Senhor, de uma vez por todas, arranque tudo aquilo que era do velho homem, até todo tipo de conceito, paradigma ou até mesmo religiosidade, para que o seu reino venha e a sua glória se manifeste, e possamos manter esta semeadura e colher, e ter colheitas, e continuar colhendo na proporção que o Senhor preparou para nós. Que em nome de Jesus, que o Senhor prepare este tempo para nós termos este entendimento, que hoje o Senhor marcou, Pai, as nossas vidas, marcou através, Pai, da disposição, marcou através, Pai, da não justificativa, marcou através da renovação, marcou através, Pai, da decisão, marcou, Pai, através da nossa fé. Por isso somos gratos, Pai. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que as palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Leve essa verdade no seu espírito e pratique, e você vai ver que durante estes dias você vai continuar testemunhando do que Deus Ele está fazendo em você, através de você e por você. Amém? Deus abençoe, pastor Laércio. Glórias a Deus. Aprendemos, irmãos? Vamos colocar em prática. Amém? Palavra poderosa, irmãos. Deus é fiel. Amém, irmãos? Aqui tem um caderno de oração e a gente coloca os nomes das pessoas aqui em oração, e nós intercedemos todos os dias, né, por essas vidas, e queremos o poder da oração. Temos pessoas que já foram curadas, foram libertas, receberam vitórias através da minha oração e da sua oração, que é feita neste lugar. Você que queira depois, né, apresentar, colocar o nome de alguém em oração aqui, é só no final do culto pedir a caneta e colocar o nome aqui, que a gente vai estar sempre orando por essas pessoas. Amém? Estenda as suas mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa manhã, Senhor, unimos a nossa fé, Pai querido, Pai amado, Deus santo, para interceder sobre essas pessoas, ó Pai, a qual está escrita no livro de oração, Pai. Senhor, o Senhor conhece a cada uma, Senhor. O Senhor conhece a cada necessidade, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, vai de encontro, meu Pai, com aquelas pessoas que estão passando por uma enfermidade na manhã de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa entrar com a sua cura, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Vai no leito de hospital, Senhor. Vai naquela cama, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Vai aonde essa pessoa estiver nesta manhã, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Entra com a sua cura, Pai, porque diz a sua palavra que sobre si o Senhor levou as nossas dores e as nossas enfermidades, ó Pai. Então te pedimos a cura sobre essas vidas na manhã de hoje, Pai. Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, também te pedimos nessa manhã, vai de encontro, Pai, aqueles que estão presos, Senhor, preso no pecado, Senhor amado, Deus santo, preso no vício, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa libertá-los, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, entra com a sua libertação sobre essas vidas nesta manhã, Senhor, entra com a salvação, meu Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Pai, também te pedimos em prol desse casal, Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, repreenda todo o mal, Senhor, todo espírito, Senhor, familiar, todo espírito que tenta, Senhor, separá-los, meu Deus poderoso, Deus santo, caia por terra em nome de Jesus Cristo. O Senhor uniu o homem e não separa, Pai. Vai de encontro, restaura este lar,
Restaura essa casa, restaura essa família na manhã de hoje, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Pai, vai de encontro, Senhor, com aquele que está precisando, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, de uma porta de emprego, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Tu és o Deus que abre portas, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, que o Senhor venha abrir uma excelente porta, Pai querido, Pai amado Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, vai de encontro com cada necessidade na manhã de hoje, Senhor. O que eles estão precisando, que o Senhor possa cumprir, Senhor. Entra com a sua cura, Senhor. Derrama do teu poder e da tua unção, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, sobre aquele diagnóstico médico, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, Tu és um Deus, ó Pai. Tu és um Deus que confunde a medicina, Senhor amado Deus Santo, Deus tremendo, não aceitamos isso, Pai. Entra com o seu poder, meu Pai, coloque as suas mãos, repreenda essa enfermidade em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Deus tremendo. Também apresento a vida da Daphne na manhã de hoje, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, que vai passar por aquela cirurgia, meu Deus amado, Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, que seja as suas mãos, ó Pai, a mão do enfermeiro, a mão da equipe médica ali, Senhor amado, a mão do anestesista, Senhor, a mão do cirurgião ali, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, que seja as suas mãos ali, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Cumpra o seu querer, a sua vontade na vida dela, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Pai, também apresento, Senhor, esses propósitos de oração, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, vai derramar o teu poder e da tua unção sobre cada pedido de oração, Pai querido, Pai amado, que a sua igreja colocou como se fosse uma carta ali, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa, Senhor, cumprir o seu querer, a sua vontade nessa manhã, Pai. Também apresento os dizimistas, os ofertantes da sua casa, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor venha multiplicar e transbordar os teus celeiros 30, 60, 100 vezes mais sobre essas sementes, ó Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo. Abençoa grandemente aqueles que não puderam ofertar nessa manhã, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Entra com a provisão, Senhor. Entra com o seu poder, Senhor amado, Deus Santo. Abra as portas, ó Deus amado, Deus Santo, Deus tremendo. Derrama o teu poder e da tua unção sobre cada um do teu povo na manhã de hoje, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Sobre cada um deles que chegou por essas portas, meu Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo. Eu tenho certeza que o Senhor falou grandemente, meu Pai. Eu tenho certeza que o Senhor não vai despedir do seu povo com a mão vazia, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Abençoa grandemente o seu lar, a sua casa, a sua família, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Continua abençoando esse dia, esse domingo maravilhoso, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. E também eu profetizo uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana de vitória sobre a vida do teu povo, Pai querido, Pai amado. Também te peço pela vida daquelas pessoas que estão assistindo essa live, aqueles que irão assistir, meu Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa derramar o teu poder e da tua unção, Senhor, sobre cada vida, sobre cada lar e sobre cada família, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Leve o seu povo em paz e segurança para casa, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. É que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Algum recado? Segunda-feira, das 19 às 20, culto de oração. Quinta-feira, o culto na direção das irmãs. As irmãs não sei que hoje vai estar ministrando, se vai ter convite, mas está na direção das irmãs também. Tenha as suas mãos na manhã de hoje, pelo amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, juntos nós dizemos. Amém.